Olá pessoal, um forte abraço a todos vocês aqui do canal Antônio Carlos de Arrucho. Desde em que o mundo é mundo, desde que Satanás ele foi jogado, expulso, que ele caiu do céu como um raio, é que ele vem perseguindo o ser humano e tentando de todas as formas, de todas as maneiras, aniquilar a palavra do Salvador e Criador Yahweh. Ele vem de todas as maneiras tentando aniquilar mandamentos e leis estabelecidas pelo nosso Criador, tentando apagar da memória de uma vez por todas, mas ele nunca conseguiu isso. A palavra do nosso Criador, através das suas escritas, para que essas escritas, para que essas escrituras, até então ali sagrada, não fosse conhecida por ninguém. Tentando estabelecer a mentira no lugar da verdade. Tentando estabelecer o erro no lugar daquilo que é certo. E você vê que ao longo da história, a Bíblia, ela foi queimada, ela foi adulterada, ela foi profanada, ela foi traduzida de um idioma para o outro, tirada da sua língua original, a língua do nosso Pai, Criador, Salvador, Yahweh, Yahushua, que se encontra no livro de Atos, quando Saul fala, aquele que falou comigo no caminho de Damasco, me falou com línguas hebraicas, língua verdadeira do povo preto. O livro 500 anos de história fala sobre isso. E você vê que ao longo da história, vários tiranos, vários líderes políticos, né, ditadores, mandou queimar. Vários papas mandou queimar a Bíblia. E aonde os seus pergaminhos sagrados, seus pergaminhos originais sagrados, se encontram ali na sala do Vaticano. E todos sabem disso. E todos sabem disso. Você vê que nos tempos de pedra, tanto o evangélico quanto o católico, a Bíblia não é lida de uma maneira eficaz que todos compreendam e entendam. Nos tempos de pedra católico, a Bíblia nem é lida, né? Quem tem a Bíblia é o padre, lá no seu altar, que eles chamam de altar, mas que é um palanque. E eles ali, ele lê ali a Bíblia dele, ele nem lê, porque ali tem uma apostilha feita para edições paulinas, né? Principalmente edições paulinas. Eu fui católico, eu sei do que eu estou falando. E muitos de vocês também foram aí no canal. Mas aí ela sempre fica aberta ali em cima daquela mesinha, daquele púlpito, né? Aqui a gente chama de altar. Vez ou outra o padre lê ela ali, mas é mais para uma apostilha. E nos tempos evangélicos, o falso pastor, o falso apóstolo, o reverendo, ele lê ali um versículo, e quando ele lê aquele versículo, ele diz, né, a palavra de Deus, falando de Deus, né, ou amém, e as pessoas podem fechar sua Bíblia, ou fecham seus olhos, né, fazem uma oração, e ali ele começa um discurso mentiroso, enganador. E você vê que ao longo da história, a Bíblia sempre foi colocada de lado. Ela sempre foi colocada de lado. O livro mais velho do mundo, paganizado, adulterado, que é a base de todos os livros, o centro e está acima de todos os livros, ele sempre foi colocado de lado. E não é diferente hoje com as pessoas que falam de arroxo. As pessoas que falam de arroxo também não é diferente. Muitas pessoas que estão aí no YouTube, ou no Facebook, ou em várias outras plataformas digitais, né, são verdadeiros. Mas alguns não são. Alguns não são. É por isso que quando você faz uma pesquisa em cima da Bíblia, logo você é contestado, logo você é confrontado. Porque se eu falo para você uma passagem aqui que é uma bomba, e se eu mando aqui que você pesquise na Bíblia católica, na Bíblia evangélica, isso não vai render nenhum lucro para mim se eu faço uma pesquisa querendo dinheiro. Porque você tem uma Bíblia em cima da sua estante, você tem uma Bíblia em cima, sabe, em qualquer parte da sua casa tem uma Bíblia. Todo ser humano, né, principalmente brasileiro,
Se ele não tiver uma Bíblia, tem um irmão que tem, um primo, um amigo que tem uma Bíblia. Então isso não rende em lucro. Já os livros não, né? Os livros rendem lucro porque se eu falo aqui de um livro Brasilidade, um livro 500 anos de história, eu tenho em poder 3 desses livros aí da própria autora. Se eu falo aqui de um livro Colonização Portuguesa, né? História Geral da África, História Secreta do Brasil, muitos de vocês não têm. E muitos não têm condição de obter um livro desse. Então é por isso que essas pesquisas vão ser lidas aí, né, através dessas pessoas. E você, se você quiser ouvir essa promessa, ouvir essa novidade, que muitas das vezes essas novidades se encontram dentro da sua Bíblia, mas ali com nomes diferentes, né, com geografias e lugares diferentes, rios com outros nomes, você precisa de dar o seu dinheirinho, você que é assalariado, que mora numa comunidade. Então essas pessoas também ela faz desse trabalho um comércio não tão diferente quanto os que é feito dentro dos tempos de pedra. Vocês estão me entendendo? Não é diferente. A essas pessoas a Rússia chamou de lobo devoradores. Lobo devoradores. O lobo e os lobinhos, né? Os lobinhos são aqueles que quando você fala uma verdade, eles vêm no comentário contestar, confrontar, mas isso também não importa. E são essas pessoas que vendem a falsa morte, que vendem o falso nascimento de Arrocha, que vendem aí, né, a falsa história da Maria sem origem, e que vem nos confrontar sempre tentando colocar, mais uma vez, a Bíblia. Nós todos sabemos, estamos, sabe, já careca, sabemos de qual é salteado, que ela está adulterada, que ela foi paganizada, totalmente, mas ela contém verdades. E o próprio Arrocha, quem disse isso? Pesquisai-vos as Escrituras, examinai-vos as Escrituras, e cuidai vocês que nela testificam de mim, das verdades, né? Quem é ele? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Lá testifica das verdades. E o próprio Arrocha, várias vezes, quando ele fazia um comentário, ali enfrentando os fariseus, os hipócritas, saduceus, escribas, falsários, riquíssimos daquela época, são os mesmos que estão hoje se encontram, tanto nos tempos de pedra, quanto também nos canais, né? E muitos deles falando de Arrocha. Ele usava algum texto de alguns profetas como exemplo. É só você pesquisar aí. É por isso que a Bíblia ela sempre foi colocada de lado. Porque se você hoje, eu falo para você, olha, Jerusalém é aqui, o povo preto é o povo da promessa, é o povo verdadeiro. Isso se encontra no livro lá do tal profeta. Se você não tiver uma Bíblia, na livraria, na sua esquina tem, ela não é tão cara assim. Você não precisa chegar e comprar lá uma Bíblia de estudo. Você pode comprar qualquer uma Bíbliazinha, qualquer, que vai estar lá. Mesmo se ali hoje, já atualizado, revisado, eles revisam e atualizam todos os anos, principalmente a Bíblia, Padre João Ferreira de Almeida, por isso mesmo, para que você não fique por dentro dessas coisas. Então essas pessoas que estão aí, que usam essas pesquisas, né? E eu vou dar um jeito, eu, Antônio Carlos, de fazer um trabalho de encadenação de todos esses livros que eu falei, que tem em PDFs, eles, muitos, né, já tem aqui em Angra dos Reis, as pessoas têm amigos que creem em Arrocha, né? Eu também tenho algum deles, mas também não me interessa também esses livros. Fazer com que esse livro chegue até vocês, fazer um grande trabalho aqui com os parceiros aqui da gráfica, de graça, para que vocês possam fazer essa pesquisa e que vocês, ao invés de pagar para essas pessoas essas pesquisas, ajudem aí na cidade de vocês, na comunidade de vocês, pessoas realmente que estão necessitando, porque o nosso país está passando por uma crise financeira muito forte. É só vocês olhar os meios de comunicação, que para isso eles estão falando ali, não é mentira, isso é verdade. Isso vem de muitos tempos primórdios, né? Que vocês ajudem aí, ao invés de vocês gastar com essas pesquisas, vocês ajudem aí pessoas que realmente precisam. Comprando uma cesta básica, eu vou bancar isso do meu bolso. Para as pessoas realmente que têm compromisso com o Arrocha. Fazer com que esses livros cheguem até vocês. Bíblias também. Vamos dar um tapa na cara do sistema capitalista, religioso, financeiro, que querem lucrar com o nome de Arrocha.
nas suas comunidades. Se você mora numa roça, se você mora, sabe, num condomínio de luxo, por favor, vamos olhar para o órfão, para as viúvas, para os estrangeiros. E esses órfãos, essas viúvas, esses estrangeiros, são pessoas que hoje se encontram na sua cidade passando fome. Enquanto muitas dessas pessoas que estão nos templos de pedra e muitos desses canais falando de Arusha estão comendo bem do bom e do melhor. Enquanto essas pessoas não têm nada, não têm nenhuma perspectiva de vida, sabe do que comer amanhã, vamos nos unir para ajudar essas pessoas. Ao invés de você pagar, não estou dizendo que você não possa fazer isso. Você faça isso também se você quiser. Antônio Carlos, eu vou continuar ajudando. O problema é seu, né? Vamos fazer aquilo que a Arusha nos mandou fazer. Ajudar pessoas realmente, fazer uma grande corrente, sabe? Para ajudar essas pessoas. Eu já tenho feito isso aqui em Angra dos Reis. Mas quero colocar também no coração de vocês que isso também é fazer parte da promessa. E foi o próprio Arusha que nos ensinou isso aí. Sabe? Acolher pessoas. Não importa se essas pessoas não criam o nome de Arusha. Não importa. Vamos fazer a nossa parte. Chega e está ajudando essas pessoas, sabe? Enriquecendo essas pessoas que estão nos tempos de pedra. E a Arusha nos tira, sabe, do hipnotismo, de uma escravidão. Você é livre para fazer aquilo que você queira fazer, desde que isso seja para honrar e glorificar o nome do Salvador e Criador Yahushua. Não é proibido você ajudar ninguém. Mas enquanto você ajuda pessoas que não precisam, é por isso que eles falam tanto mal da Bíblia. Porque a Bíblia não precisa você pagar as pessoas fazer uma pesquisa. Você tem uma Bíblia aí, eu falo aqui uma coisa e você vai aí ver. Vai aí pesquisar, né? E para não ficar só aqui nas minhas palavras, né? Dessas pessoas que enganam, né? Tanto nos tempos de pedra, todos eles. Você vê que quando faz uma campanha do quilo no tempo de pedra, você não vê nenhum falso pastor, nenhum falso reverendo, um falso apóstolo, chegando ali com seus quilinhos de arroz, né? De feijão, não. Quem chega ali são as pessoas que pagam dízimo, as pessoas pobres que pagam das ofertas. Eles nunca chegam com nada. E muitas dessas pessoas são donos de redes de televisão, de jornais, né, de revistas. Sabe, muitos deles aí com gravadoras, sabe, com cantores que vendem milhões e milhões, enriquecido. E eles que se passam ainda por bonzinho, mas eles nunca fazem nada ali. Também são os que estão aí nos canais, se passando por bonzinho, vendendo para vocês aí, sabe, pesquisa, mas que não ajudam ninguém. Mas muitos ajudam. Mas a maioria não ajuda ninguém. É por isso que nós, sabe, estou falando para vocês isso aí. Vamos fazer das tripas coração para que esses livros cheguem até vocês de graça, sem cobrar nenhum tostão. E o dinheiro que vocês investem nessa pesquisa vai ajudar uma família que está aí na sua esquina da sua rua, na sua comunidade, passando necessidade. A quem Yahushua chamava de órfão, de viúvas, de estrangeiro que estão no meio de nós. Olha que Paulo diz aqui, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, quero que você leia todo o capítulo, tá, pessoal? No demais, irmão, né? Rogai por nós para que a palavra de Yahuwah, né, tenha livre curso e seja glorificada como também o entre vós. Para que sejais livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Olha que Shaul está falando aqui, isso aqui conversa com Paulo. Homens dissolutos, para que sejais livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todo. Mas fiel é Yahuwah que vos confortará e guardará do maligno. Confiamos de vós, aqui do Senhor em Yahuwah, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Né? Ora, ó Yahuwah, encaminhe, né, os vossos corações na caridade de nosso Pai, na paciência de Yahushua, né? Quando fala Deus, falando de Pai.
Mandamos-vos, porém, irmão, né, em nome de nosso Salvador Yahushua, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Então Paulo está falando para eles aqui, olha, dando para eles aqui um conselho, exortando essas pessoas através dessas pessoas que estão aí. A quem um canal chamou de raposa, né? As raposas velhas e as raposinhas. Ali no livro de Cantares, está falando de raposa verdadeira mesmo, que comia asinha ali, né? Mas hoje vamos fazer então um discurso em cima disso aí. As raposas enganadoras, a quem a Rua chamou de lobo devoradores. Os lobos devoradores. Que quando a coisa apertar, são os primeiros a correr. Porque a coisa não vai ficar só nisso aí, não. Nós estamos falando em canais, não. Dias virão em que essas pessoas que estão no comando das nações vai vir em cima de nós que creem a roxo. Aí é hora de separar, sabe? A palha, né? Do ouro. Porque a palha queima, né? É hora de separar, sabe, o joio do trigo. Porque o joio se parece com o trigo, mas ele não é trigo. O joio é veneno. O trigo, sim, é pão que alimenta. E muitos estão aí, estão falando de Arusha, porque o nome de Arusha, através de suas pesquisas, tem trazido para eles muitos lucros. Eles veem no nome de Arusha cifras e mais cifras. E é por isso que eles, sabem, contradizem e não gostam quando você fala, sabe, de uma pesquisa ou de uma coisa, uma grande descoberta feita em cima da Bíblia adulterada, Paz João Ferreira de Almeida, a Bíblia Católica. Eles não gostam. Você sente neles que eles não gostam. Porque essa Bíblia tem no seu poder. Se você não tiver uma, é a coisa muito mais fácil. Você pode chegar na rua, amigo, presta essa Bíblia, vamos ver uma coisa que o camarada falou ali, um maluco falou ali no canal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ai, não é que é verdade mesmo? Mas se eu falo uma coisa de um livro, você não tem esse livro. Aí você vai querer saber mais. E mais, e mais, e mais. Mas para isso você precisa de dar a sua contribuição em din-din. Porque vós mesmos sabeis como convém, né, imitar-nos. Olha, Paulo está falando, né? Pois que não nos alvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão, né? Paulo está falando para imitar, tá vendo aqui? Vocês estão vendo, né? Eu estou inventando alguma coisa aqui? De homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não serem pesados a nenhum de vós. Paulo está falando para que trabalhando, para que trabalhe dia e de noite, para que nós não seja pesado ao bolso de ninguém, a nenhuma pessoa. E o próprio Arruja que nos ensinou, aquilo que de graça nós recebeu, de quem recebemos, Antônio Carlos? De Arruja. Também de graça nós temos que passar. Essa é a verdadeira novidade, a promessa. Ah, mas não tinha pessoas, não, os apóstolos, viviam tudo em comum. Era depositado aos pés dos apóstolos ali. Todos eles tinham tudo em comum. As pessoas que estão hoje aí, você tem alguma coisa em comum com elas? Os livros que elas têm, já mandaram elas algum livro para você pelo correio? Eu faço a pergunta para vocês agora. Já mandaram? Olha, vou mandar esse livro para você de graça. Vão onde é vocês e vocês pedir. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Olha o que Shaul está falando aqui, no versículo 9. Para dar exemplo para nos imitardes. Shaul disse uma vez, né? Sejam meus imitadores, assim como sou de Arrucha. E Arrucha chegou uma vez lá, a pessoa estava lá e ele transformou aqueles pães em vinho, né? Em aqueles peixes em pães, né? Ali. Multiplicou aqueles pães, aqueles cinco pãezinhos lá e os peixinhos lá. E deu para aquela multidão comer. E a Rússia chegou no templo e viu, sabe, as pessoas vendendo ali, fazendo aquele templo ali. E ele jogou aquilo tudo para cima, que está fazendo um comércio no nome do Criador Yahweh. É por isso que a Rússia glorifica no madeiro, para acabar com aquele comércio ali. Aquilo era um comércio. Shaul chegou num certo lugar uma vez, tinha lá uma mulher adivinha, expulsou o demônio daquela mulher, e aquelas pessoas ficaram pobres, empobrecidas, porque ela, sabe, queimou todos aqueles livros. Eles ficaram tão com raiva que açoitaram ali os apóstolos e expulsaram eles dali.
Então, não é de hoje que as pessoas, sabe, os lobos devoradores, fazem o nome do nosso Salvador, Criador, comércio. E por isso venderam até a morte dele aí, que dá muito lucro. São ricos, a grande Babilônia, o povo do engano. O nascimento, a falsa história da Maria sem origem. Porque quando ainda estavam convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Olha, gente. Não coma também. Ele está sendo categórico aqui. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Então essas pessoas, elas já existiam ali na época de Shaul. As mesmas pessoas que estão nos templos de pedra, as mesmas pessoas que estão em alguns canais falando de arrojo. São exemplo daquelas pessoas lá. Shaul está falando aqui. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Salvador Yahushua, né, que trabalhando com sossego como o seu próprio pão. E vós, irmão, não vos canseis de fazer o bem. Fazer isso que eu acabei de dizer a vocês agora. Ajudar pessoas que estão do lado de vocês. Ajudar pessoas que estão, sabe, precisando. Se vocês têm mesmo os espíritos de Yahushua com vocês, quando vocês verem esse vídeo, vocês vão, sabe, ver em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, que essas pessoas, elas sempre lucraram com o nome de Yahushua. E Shaul está falando para essas pessoas aqui. E vocês vão passar que ele fala lá isso, né? Claramente. Homens dissolutos, soberbos, né? Avarentos, amantes de si mesmo, mais amantes das deleitores das coisas, sabe, do mundo, do que das coisas do Criador Yahweh, amantes do dinheiro. E o próprio Yahushua diz, né? Não deveis amar a meu pai e ao dinheiro. E Yahushua falou isso categoricamente. Gente, essas pessoas, elas, sabe, são inimigas de você quando você fala mal do dinheiro para elas. Eu falei isso no tempo de Pedra Universal e fui expulso de lá. Eu via coisas na Assembleia de Deus que eu ficava, sabe, impressionado. E quando eu falava, e hoje não vai ser diferente. Eu vou falar também contra as pessoas que falam de Yahushua. Não são todas que são, sabe, mentirosas. Uma vez a pessoa disse para mim lá em São Paulo, eu me lembro disso com você hoje, mais de 30 anos, em Limeira, Antônio Carlos, todas as pessoas que mentem roubam e é capaz de tudo. Seu Roberto, até morrido já, que era muito velho naquela época já. E isso é uma grande verdade. São os lobos devoradores. Aqueles que sugam, são verdadeiras hienas carniceiras, né? Eles sugam você de outra maneira. Eles aparentam como cordeiro, suas risadinhas são bonitas, suas histórias são muito bonitinhas, mas no fundo, por trás das histórias estão as cifras de dinheiro. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por essa carta, olha, Shaul está falando, notai o tal, e não vos mistureis com ele para que se envergonhe. Não se mistura com eles. Dando conselho aqui para os irmãos que estavam lá na frente daquele trabalho. Todavia, não tenhais como inimigos. Ó, não é para você ter ninguém como inimigo, né? Mas admoestai o como irmão, né? Para exortar essas pessoas como fossem irmãos. Desculpa estar rindo da pessoal. Mas é claro que eles não vão ouvir você. O dinheiro fala mais alto. É claro que vai ter você como inimigo. O tempo todo, né? Porque o Espírito da verdade não está nele. É só você ver a atitude que eles tomam quando você, que eles sabem. Quando você passa uma informação dentro da Bíblia. A Bíblia não vale. Tem que ter os apócrifos, né? Nós mesmos falando também dos apócrifos ali, também são verdadeiros, né? Você tem que estar baseado em livros, né? Porque esses livros é que estão o lucro dessas pessoas. Assim como nos tempos de pedra.
onde ali você lê só um versículozinho, fecha a Bíblia aí, né? Fecha seus olhos, vamos fazer uma oração. Porque se você ler todo o contexto, você vai descobrir coisas ali, ó, vem cá, pastor, ô, o reverendo, o falso apóstolo, né? Ô, padre, para que você está mandando eu ler isso aqui, essas apostilas? Não tem uma Bíblia aí, deixa eu dar uma olhada nela. E essas pessoas também são assim. É por isso que eu uso todos esses livros aí. E vocês vão ver, esse vídeo vai ser uma bomba, o que eles vão fazer aí depois de ver esses vídeos aí. Entendeu? Vão me xingar. Se eles pudessem me matar, me matavam. Eu ainda não tenho medo da morte. E muito menos dessas pessoas. Sabe? Muito menos dessas pessoas. Ora, o mesmo, daqui falando eu, nunca foi, né? O mesmo Yahweh da paz vos dê sempre paz de toda maneira, e Yahweh seja com todos vós, né? Aqui Paulo está fazendo a sua saudação, as saudações da minha própria mão, de mim mesmo. Então Paulo escreve da própria mão mesmo, da sua própria carta, né? Essa carta do seu próprio punho, perdão, né? Paulo, que é sinal em todas as epístolas, assim vos escrevo, né? E ele termina aqui, né? A graça de nosso Salvador e a Rússia seja com todos vós. Então você vê o que Saul está falando para essas pessoas aqui, né? Falando para esses irmãos. Esses irmãos que estão no meio de vós. Muitos estavam ali, sabe, enriquecendo, enganando as pessoas. E Saul estava falando para eles aqui, né? Apartai-vos dessas pessoas. Não tem essas pessoas como inimigo, mas sai fora delas. E você vê que essas pessoas hoje que estão nos tempos de pedra, muitas começaram do nada. Muitas começaram do nada. É só você fazer uma pesquisa aí, não vou nem estar falando o nome aqui. Um era até professor aqui no Rio de Janeiro, hoje é um dos caras mais ricos do mundo, né? O outro era não sei o que em Minas, né? Hoje está aí, né? Riquíssimo também, com suas fazendas, suas indústrias, né? Todas essas pessoas. E muitos aqui em Angra dos Reis, que eu conheci e conheço. Riquíssima. E não eram nada. Mas ficaram ricas porque elas venderam o nome, né? Até ali então achava que era verdadeiro, daquele Jesus Cristo, morto naquela cruz. Mas ficaram ricos por causa da religião. É isso que essas pessoas estão hoje querendo fazer com vocês, né? Tentando levar você para dentro de uma religião, trazendo dos tempos de pedra a mesma rede de engano, de mentira, porque eles fazem uma pesquisa, mostram coisas que realmente é verdadeira, mas para isso você precisa pagar. Para isso você precisa patrocinar. As informações que eles dão são informações verdadeiras, mas também se encontra nos livros que você tem na sua estante, que é a Bíblia. Mas que, se for falar da Bíblia aqui, você não vai precisar pagar, porque eu vou falar para você de um versículo aqui de São Licentro, você vai ir confirmar. E se isso fosse um livro Brasilidade, um livro 500 anos de história, fosse um livro História Geral da África, Colonização Portuguesa, O Paraíso Perdido, História Secreta do Brasil, Brasilidade, você ia ter. Muitos de vocês não têm. Muitos de vocês são pobres salariados. Aí vocês, sabe, precisavam de mais coisa. É como se fosse, sabe, o mesmo efeito aí da droga, que a pessoa precisa de mais e mais e mais. Estão prendendo vocês nesse hipnotismo, nessa escravidão. Saia dessa escravidão. Shaul aconselha aqui no livro das Tessalonicenses, capítulo 3. É só você ler lá. Fuja. Todas essas pesquisas estão na Bíblia. E vamos fazer de tudo, assim pro coração, para encadenar esses livros e distribuir esses livros de graça para vocês, para que vocês possam realmente estar fazendo aquilo que a rua já mandou. Ajudar pessoas que estão necessitadas, que estão ao seu redor e que você não está vendo. Falou, pessoal, um forte abraço a todos vocês. Estamos aí, sabe, com coragem e verdade para enfrentar todo engano, toda mentira, todo império da mentira, sem medo, sabe, de nada, sabe, pro que deve é. Estamos na linha de frente aí de combate aí, tá, pessoal? Um forte abraço a todos vocês, fiquem firmes com a Ruxa e siga a Ruxa. E tudo que a gente falar, pesquisa lá, tá na Bíblia que está aí ao seu alcance. E você não precisa pagar nada aqui não, tá? Ajuda aí o seu irmão que está necessitado aí, sabe, bem aí perto de você e você ainda não está vendo, mas a partir de hoje você vai começar a ver, tá? O órfão, a viúva, o estrangeiro, falado aí para as tribos de Israel, mas são hoje que estão aí na sua esquina, mendigando nas ruas, nos faróis, nos presídios, nas casas de recuperação, nas comunidades,
pedindo esmola nas ruas, precisando de uma cesta básica, sabe? Faça isso. Aí sim, você vai receber um tesouro no céu. Quando chegar lá, sabe acertar as contas com a roxa. Um abraço, pessoal. Fique firme com a roxa aí. Até o próximo vídeo.